Sejam bem-vindos ao webinário Organizando Olimpíadas Online. Com prazer, nós recebemos aqui agora o professor Diego, professora Carol e professor Nivaldo. Então, vou inicialmente passar a palavra para que cada um possa se apresentar e depois pedir para que cada um fale, né, sobre a sua experiência com organização ou participação em Olimpíadas de Matemática, no caso, né, online. Tá? Então, vou passar a palavra inicialmente para o professor Diego. Ok, obrigado, professora Elaine. Eu sou o Diego Eloy, é um prazer estar aqui com vocês novamente no Prolímpico, né? Todo ano eu tento estar presente para contribuir de alguma forma com essa formação, né, para professores de Olimpíada de Matemática, que acho que é um projeto super importante. Eu sou professor do IFCE, e sou envolvido com a OMFCE, que é a Olimpíada que a gente fez lá no Instituto Federal do Ceará, e também faço parte da Comissão Nacional de Olimpíadas da SBM, e, portanto, estou bastante envolvido também com a OBM, né? Estou muito feliz de estar aqui, obrigado pela oportunidade. Carol. Olá a todos, meu nome é Carol Borges, eu sou coordenadora do torneio Meninas na Matemática, que é um projeto novo, né? Está na sua segunda edição, projeto da OBM. Também sou membro da Comissão Nacional da SBM, da Olimpíada Brasileira de Matemática, e esse ano nós realizamos ano passado, né, no ano de 2021, nós realizamos tanto a UBM quanto o TEM2 na modalidade online. Obrigada, Carol. Professor Nivaldo. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês do Prolímpico. Agradeço o convite. Eu sou o professor Nivaldo Muniz, do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Maranhão, e coordeno aqui localmente já há alguns anos, né, a Olimpíada Maranhense Matemática, a OMM. E no ano passado nós fizemos a nossa primeira edição online, foi um desafio. No ano anterior nós não tínhamos tido a oportunidade de fazer a Olimpíada e nos desafiamos para fazer da forma online no ano passado. Daqui a pouco a gente conta como foi. Obrigada a todos. Mais uma vez, obrigada, né, por estarem aqui conosco. E agora eu vou passar a palavra para que o professor Diego possa fazer sua apresentação e, ao final, nós abriremos para perguntas. Ok, então, eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência na aplicação de provas de Olimpíada online, né? Acho que a primeira coisa que as pessoas costumam pensar quando a gente fala que vai aplicar uma Olimpíada online tipo assim, a gente talvez consiga alcançar mais pessoas por ser uma modalidade online. Às vezes você consegue, digamos, talvez a Carol até fale um pouquinho sobre isso, porque eu a vi citando isso em uma das lives da TM2. Então, você pode pensar, poxa, então a gente pode alcançar mais gente, né? Assim, porque é uma coisa através da internet. Ao mesmo tempo, isso pode também deixar um pouco de fora as pessoas que não têm condição, ou que não têm internet mesmo. E isso pode parecer um pouco distante, mas não é tão distante assim da nossa realidade, né? Eu que trabalho no Instituto Federal, sei que essa interiorização do ensino, né, leva a gente a muito canto, mas sei também que existem muitos cantos que ainda precisam ser alcançados. Então, eu acho que a gente tem uma dualidade interessante nessa Olimpíada no modelo online, que ao mesmo tempo a gente acha que, então, mais pessoas podem participar por ser no modelo online, mas há também uma preocupação com a fidedignidade, por exemplo, assim, da Olimpíada de Matemática, né? Eu não sei se todas as pessoas, acredito que todas as pessoas que estão nos assistindo pretendem ou trabalham ou pretendem trabalhar com a Olimpíada de Matemática, e é importante que essas pessoas saibam que uma das grandes pautas de qualquer Olimpíada, incluindo a de matemática, sempre foi essa questão da veracidade, né? Por exemplo, há um tempo atrás, a prova da Olimpíada Brasileira de Matemática ela era enviada para a escola e as pessoas aplicavam na própria escola. E sempre havia esse cuidado de abrir o malote, digamos, que hoje dá o BMAP, né? Hoje o BMAP tem algo parecido. Então, você envia o malote só ser aberto. E se sempre a gente ficar pensando, poxa, em algum momento alguém vai abrir antes, alguém vai fazer alguma coisa, será que isso vai acontecer? Então, assim,
durante a aplicação da OBM, durante muitos anos, tudo foi feito na base da confiança. A Olimpíada, ela tem esse lance de confiança, né? Assim, é um dos pilares. Então, essa preocupação de, por exemplo, mas será que a gente vai fazer online? Ou a gente pode pesquisar no Google. Então, eu acho que, por exemplo, a gente tentou, durante a aplicação de Olimpíadas, né? E além da aplicação da OM e FCE, a gente teve a aplicação também da OBM, tá? A gente pensou em algumas maneiras de diminuir essa possibilidade para que o resultado fosse o mais justo possível, né? E eu acho que em algum momento a gente tem que acreditar nas pessoas, né? Em algum momento a gente vai ter que acreditar nas pessoas. Eu acho que isso não dá para a gente seguir projetos, vários tipos de projetos aí que você pode pensar sem acreditar nas pessoas, né? Ao mesmo tempo, esse modelo online ele traz algo desafiador, que é você não tem o controle de algumas coisas. Então, por exemplo, uma cidade pode muito bem ficar sem internet no dia da Olimpíada. E aí as pessoas daquela cidade podem ficar prejudicadas, né? Então, aconteceu com a gente da OMFCE, a gente teve uma pane no nosso sistema um dia antes da Olimpíada. Um dia antes, né? Então, assim, foi um negócio realmente bem complexo para a gente tentar resolver esse problema nos bastidores, e era algo que a gente não tinha mais um tempo hábil para fazer isso. Então, assim, essa é a dualidade. Ao mesmo tempo, você pensa, pode alcançar muita gente, ao mesmo tempo, uma simples coisa pode. Se o seu servidor for derrubado, acabou a Olimpíada. Então, a gente tem essa dualidade na modalidade online, né? Mas eu acho que a gente acabou indo para essa modalidade porque, como quase tudo na vida, nessa vida pós-pandemia, né? Nós que estamos vivos e temos que agradecer muito por isso, a gente tenta fazer as coisas de algum jeito. E acho que o jeito que nos foi apresentado foi esse modelo online. E eu acredito que funcionou, acredito que funciona. Acho que tem, acho não, tenho certeza. Tem mecanismos que nós utilizamos para que esse resultado fosse, né, o mais justo possível, as pessoas também fizessem a coisa da maneira direitinho, e acredito que, assim, no fim das contas, a gente teve um resultado muito bom de poder realmente alcançar as pessoas. No caso da OMFCE, apesar desse problema que a gente teve, tipo, um dia antes, mas a gente conseguiu de alguma maneira aplicar essa prova. Ah, foi a melhor maneira possível, dentro do nosso sistema, do jeito que a gente tinha planejado? Não, mas a gente conseguiu fazer uma aplicação, a gente não desistiu. Isso também foi importante para a gente entender que a gente consegue fazer e que nos outros anos, por mais que a gente faça 1 milhão de testes, no dia pode acontecer alguma coisa, né? Então, quando você decide fazer algo online, você tem que estar preparado, tem que ter um plano A, um plano B, um plano C, para caso essas coisas ocorram. Mas, volto a dizer, como quase tudo o que aconteceu durante esse período da pandemia, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que tentar dar encaminhamento, e a Olimpíada é uma delas, sabe? Tem tantos jovens, né, tantos estudantes que querem fazer a Olimpíada, que gostam disso, que se importam, e que se a gente não fizesse, não alcançaria essas pessoas poderiam ficar desmotivadas. Então, por eles, eu acho que vale a pena a gente tentar da melhor forma possível, né? Então, esses são os dois pontos assim, que eu queria levantar, porque acho que são as duas coisas que mais me chamaram a atenção, essa dualidade, fazer online é uma coisa benéfica ou não. Então, acho que pode ser, acho que às vezes pode ter alguns problemas, como tudo, né? Tem uma parte boa e uma parte ruim. Mas acho que a gente tem que realmente continuar tentando fazer. A gente tinha visto uma tentativa de uma Olimpíada online também há alguns anos atrás, ah, e assim, realmente não foi muito bem sucedida por causa dessa questão de servidores, então a gente já sabia que isso poderia acontecer. Então, é se preparar mesmo, mas eu acho que a gente tem tentado, né, e conseguimos fazer da melhor forma que, dentro das condições que a gente tinha, a gente conseguiu fazer, né? É claro que a gente, né, quer ter um sistema, algo feito específico para cada Olimpíada, seria maravilhoso, né? Mas nem sempre é possível, então acho que a gente está conseguindo ir bem. Obrigada, professor Diego. É,
A OMFCE eram alunos de quais séries ou anos que participavam? Alunos do próprio Então, IFCE? então, dentro do nosso planejamento, a gente tinha planejado nível um, nível 2, nível 3 e nível universitário, porque a gente tem algumas faculdades, né, alguns cursos de licenciatura dentro do IFCE, tem também curso de licenciatura na Universidade Estadual, na UES, e tem também na Universidade Federal, além do bacharelado na Universidade Federal. Então, tem público também para fazer universitário, porque pelo interior a gente tem aí pelo menos 5 cursos dentro do IFCE de licenciatura em matemática, né? Na verdade, mais do que isso, que abriram outros recentemente. Então, a princípio a gente queria pegar todo esse público, mas a gente acabou aplicando apenas para o nível 3 e apenas para dentro do instituto e escolas estaduais também. A nossa ideia para esse ano é aplicar a Olimpíada tanto em escolas privadas quanto em escolas públicas e fazer, né, uma premiação separada, que nem a UBMEP faz também, tá? Então, a gente tem alguns planos aí, vem algumas novidades muito boas. E acredito que a gente vai conseguir também, assim, conseguir fazer uma prova para todos os níveis, né? É uma outra coisa que a gente está pensando. Já foi um passo importante, né? Então, de pouquinho em pouquinho, vai implementando outros níveis. E como foi a adesão? Então, acho que no dia da prova apareceu uma quantidade menor de alunos do que a gente esperava. Acho que, enfim, deve ter gente deve ter esquecido, por exemplo, apesar de a gente ter um grupo de apoio com os coordenadores, a gente estava sempre ali lembrando os coordenadores para que os coordenadores lembrassem os seus alunos. Mas foi bem menor do que a gente imaginou, bem menor mesmo. A quantidade de inscrições foi muito boa, porque ficou pouquíssimo tempo aberto, e então foram quase 1.000 inscritos, assim, então foi pouquíssimo tempo mesmo, assim, não foi uma semana. Então, foi muita gente que se inscreveu, mas para a prova mesmo, a gente teve um percentual ainda baixo, dado o que a gente espera que tenha numa Olimpíada, né? Agora, comparativamente com outras Olimpíadas, se a gente for pensar, por exemplo, numa OBM da vida que, ok, o número de pessoas que faz, assim, a quantidade de pessoas é limitada, né? Mas então, por exemplo, por nível, as 300 melhores notas da OBMEP, aí você arredonda, sei lá, 400 e poucas pessoas fazendo por nível a OBM, né? Então, se a gente pensar, se a gente chegou nessa quantidade de pessoas fazendo, tá uma quantidade boa, assim, se a gente pensar por esse lado também, né? Uhum. O processo de inscrição foi via sistema do próprio IFCE? Vocês tiveram que fazer algum tipo de formulário, algum edital também, alguma coisa assim? Como funcionou esse processo para inscrição? Então, dentro do IF, as coisas funcionam sempre à base digital mesmo, né? Então, essa construção, interessante você falar sobre isso, acho que é o que eu esqueci de mencionar antes, mas posso falar agora. A construção da Olimpíada, né? Essa parte, né, é por trás, assim. Quer dizer, a gente está com essa ideia há muito tempo, sei lá, 2019, 2018, e na época a gente conversou com o pró-reitor de pesquisa na época, que por coincidência hoje é o reitor do IFCE, e a gente tinha conversado sobre essa Olimpíada. E a gente queria efetivar essa Olimpíada em 2019, então fizemos um edital, tal, acabou não dando muito certo. Em 2020, a gente, não, em 2020, com certeza sai a Olimpíada. E aí ocorreu o que ocorreu, né? Toda a questão pandêmica, né? Então tem que ser via edital mesmo, a gente tem que estar seguro juridicamente, né? Dentro do IFCE, por exemplo, a gente tem departamento jurídico, então tem todo um trâmite. Então faz seu edital, envia-se para o departamento jurídico, eles dão uma olhada, dizem que tá ok, volta para a gente. E a gente tem um sisteminha, porque hoje o IFCE tem uma Olimpíada que é relativamente conhecida hoje no Ceará, que é a OSHE, né, que é uma outra Olimpíada bem interessante de ciências humanas. E hoje foi desenvolvido um sistema todinho dentro dessa Olimpíada, né? Onde os alunos podem entrar, podem fazer, responder as coisas lá dentro, enviar. Então a gente, sim, estava usando esse sistema, tentamos usar esse sistema.
Entendi. Então, vocês tiveram algum tipo de suporte do próprio IFCE? Sim, com certeza. Assim, era de interesse do próprio IFCE que a gente, né, começasse essa Olimpíada. E aí nós nos juntamos mesmo, professores de matemática, a quem eu deixo aqui o meu muito obrigado por acreditar nesse projeto, porque é um trabalho totalmente voluntário, né? Então, assim, um outro detalhe importante é que muitos professores do IFCE nos enviaram questões para a gente colocar na prova também, foi bem legal. Aí teve todo esse trabalho por trás, né? Um formuláriozinho que a gente fez para o professor dizer, né, sei lá, se ele tinha pensado nessa questão, né, baseado em alguma outra Olimpíada que ele tinha visto. Então, assim, realmente houve um envolvimento dos colegas do IFCE, e sem esse envolvimento, com certeza não teria nem saído do papel. Então, eles enviaram questões, a prova foi montada e a gente tentou fazer assim da melhor maneira possível, né? Na prova, vocês utilizaram algum formulário, alguma coisa? Como foi a aplicação da prova? A gente teve que usar formulário. A gente não queria utilizar, mas como eu mencionei, infelizmente, um dia antes, assim, ocorreu um problema que não deu para a gente utilizar o sistema. E já estava tudo no sistema, mas infelizmente nos testes que a gente estava fazendo antes do dia, não funcionou. Então a gente teve que fazer formulário. E isso acabou fazendo com que, por exemplo, uma questão tipo assim, a gente pegasse os itens de resposta de uma outra questão e colocasse numa diferente, sabe? Então, esse tipo de coisa acabou acontecendo, infelizmente, por conta desse detalhezinho, né? Da gente ter que utilizar e ter que fazer tudo de última hora, né? Então, assim, realmente foi bem, bem corrido, assim, pra gente. Então, as questões eram objetivas? Sim, todas as questões eram objetivas, a gente tinha decidido isso já desde o início. Hoje, os institutos federais têm uma outra Olimpíada, que é a UMIF, que é uma Olimpíada geral, né? Aí já é no Brasil todo, para todos os institutos federais. E ela havia feito a edição, né, no ano passado online, né? Então, a primeira fase era objetiva, e teve a segunda fase também. Então, a gente já tinha visto esse tipo de experiência da UMIF, que tinha feito por formulário, e a gente acabou fazendo por formulário também. Pronto. E é fase única? Foi fase única, no caso? Foi, fase única. Talvez a gente tenha algumas novidades, não, já falei muita coisa, não posso contar todas as novidades, mas é possível que nesse ano a gente tenha outras novidades, né? A gente pretende fazer uma coisa bem, bem bacana. E uma outra coisa, um outro detalhe que eu lembrei também é que a gente recebeu uma ajuda significativa da OBM também. A OBM tem um edital, né, para Olimpíadas de maneira geral, onde as pessoas podem submeter os seus projetos e tal. E a gente recebeu um apoio financeiro da OBM, que foi muito importante para a gente poder comprar as medalhas, por exemplo, para enviar para os alunos. E essa também foi uma coisa bem legal. E assim, o IFCE já estava envolvido, mas sabendo também de todo o apoio que a gente estava recebendo, eu acho que isso dá um gás, né, a mais até para a própria instituição. Então foi bem legal. E como funcionou a correção? Você já foi feita a correção? Os resultados já foram divulgados? Ou... Já, os resultados já foram divulgados poucos dias depois. Como eu disse anteriormente, ela acabou saindo no fim do ano, né? Em dezembro, assim, no fim do ano letivo e fim do ano mesmo, assim, então, tipo, quase ceia de Natal, assim. Então, a gente também tinha que submeter os resultados bem rápido. E como era uma prova de múltipla escolha, era relativamente mais fácil de ter a pontuação, né? Porque no formulário tem como você dizer qual que é a resposta correta e ele pode calcular a nota, né? Então dava pra gente. Foi a maneira mais rápida que a gente conseguiu para que a gente aplicasse em dezembro, né? Entendi. Excelente. Carol, você quer fazer alguma pergunta?
Nivaldo? Eu acho importante o que o Diego falou em relação ao edital que a OBM tem. Esse edital é para qualquer Olimpíada que queira se candidatar. Por exemplo, o Diego ele criou uma Olimpíada nova. Então, ele se candidatou àquele edital e, dependendo da quantidade de Olimpíadas, né, vai depender do comitê gestor da OBM, vai decidir a parcela de dinheiro que vai dar. Então, você que está iniciando uma Olimpíada, que precisa... a gente precisa de recursos, pelo menos, para comprar a medalha, né, para o aluno, para imprimir um certificado bonitinho. Então, você que quer participar, que quer ter esse apoio da OBM também, e querendo ou não ter aquele selo, né, de, poxa, é uma Olimpíada apoiada pela OBM. Então, qualquer Olimpíada pode participar, é só ficar de olho no site da OBM, que quando for lançado o edital, no site ou então nas redes sociais da OBM também. Instagram, Facebook, que sempre quando é lançada alguma notícia no site, é postado lá que tem essa notícia e você segue para o site e olhar lá o edital. Excelente. Eu vou até aproveitar e acessar aqui o site para mostrar para o público, né, quando estiver assistindo. Esse é o site da OBM, é www.obm.org.br. Então, tem aqui, né, várias informações, porque a OBM apoia muita coisa, né? Então, é importante que vocês entrem lá e vejam, tem muitas Olimpíadas ocorrendo, que tem novidades, né? Então vejam, aproveitem. E não só isso, também passou aí uma notícia sobre bolsas de iniciação científica. A OBM, né, a Associação Olimpíada Brasileira de Matemática, lançou um edital com bolsas de iniciação científica para alunos. Então, sempre a gente tem feito essas campanhas e é bom sempre estar acompanhando no site da OBM também. Logo, logo a gente vai lançar o regulamento das internacionais também, que a OBM, ela faz a gestão de todas essas internacionais, né, da seletiva para as internacionais. Então, você que está querendo organizar uma Olimpíada, né, incentivar seus alunos, é sempre bom estar atento. Perfeito. Nivaldo, você gostaria de fazer alguma pergunta, complementar alguma informação? Queria perguntar para o Diego, com respeito à aplicação, né, da Olimpíada. Vocês fizeram sincronizar, todo mundo começou no mesmo horário, tinha uma janela de tempo para começar, e quanto tempo durou a prova? Isso, a gente tinha foi exatamente do jeito que você falou. Eu vou explicar um pouquinho mais, tá bom? O que a gente fez foi o seguinte: a gente tinha um grupo com os coordenadores, e então, como não dava para as pessoas entrarem direto no sistema, pelo problema que eu citei, que infelizmente aconteceu, então o que a gente fez foi, nós falamos com os coordenadores como que seria, enviamos para eles, né? E a gente chegou a enviar bem pertinho do horário, né? Praticamente em cima da hora, né? Assim, justamente para que o formulário só fosse dissipado naquela hora mesmo, e todo mundo tinha que fazer na mesma janela de horário, ah, que a gente deu para o pessoal fazer, foram como a primeira fase da OBMAP, foram 2 horas e meia. É isso mesmo, 2 horas e meia para o pessoal fazer. Então foi isso. Eram quantas questões? Eram 20 questões. 20 questões. Isso. A gente fez bem semelhante a OBMAP, né? Primeira fase, que tem, tipo, esse mesmo estilo. Perfeito, muito obrigada. Carol, Nivaldo, vocês querem fazer mais alguma pergunta, mais um comentário? Eu tenho mais uma pergunta. Os alunos, eles tinham algum tipo de monitoramento online? Eles eram monitorados por câmera, alguma coisa? Ou cada um só tinha acesso mesmo ao Forms? Não, no caso da UMFCL, só tinham acesso a forms e faziam mesmo. A gente não monitorou, né? E deixa eu só corrigir uma informação aqui. A gente deu uma janela um pouco maior
de tempo para os meninos fazerem por causa dos problemas de internet, inclusive. A gente pensou nisso. Eu não sei se foi por isso também a pergunta do professor Nivaldo. A ideia era os meninos fazerem durante o intervalo de 2 horas e meia. E isso a gente tinha como contar dentro do nosso sistema, né? Mas no formulário não foi possível. Então a gente abriu um pouquinho e deixou mais tempo para eles fazerem. Então, o total de tempo que eles tiveram para fazer foi de 4 horas. Então, durante essas 4 horas, eles podiam começar e terminar. Então, eu comecei apenas 1 hora antes de terminar. Então, você teve 1 hora para fazer. Então, a gente abriu e fechou o formulário no tempo correto, né? Ok? Como foram, aproveitando aí a pergunta, como foram os relatos sobre essa questão de acesso? Teve Então, algum a feedback, gente. alguém? Nós tivemos alguns coordenadores falando sobre problema de acesso, não sobre problema de, tipo assim, eu não estava conseguindo entrar no formulário, não tivemos esse tipo de coisa, né? Até porque estava aberto, né? Então, esse tipo de coisa a gente não teve problema. Mas a gente teve relatos, sim, de coordenadores falando sobre queda de internet, por exemplo, caiu, os meninos só vão conseguir fazer depois. Então, esse intervalo maior, assim, também foi pensado nisso, né? Então, quer dizer, mesmo que durante um intervalo de tempo você não tem internet e não conseguiu mais ver o formulário, mas depois você conseguia voltar e ou fazer tudo de novo ou corrigir alguma coisa, né? A gente teve também alguns estudantes que entregaram sem, assim, ao que parece, sem fazer nada. Então, eu não sei dizer se foi uma questão de internet, por exemplo, ou se foi porque assim, a gente tem como ver o tempo que o formulário ficou aberto. Então, era bem mínimo mesmo. Então, dava para ver que praticamente a pessoa não fez a Olimpíada. Então, foi bem assim. Esse tipo de coisa a gente já não teve como ter todos esses feedbacks, né? Assim, houve, obviamente, quando a gente percebeu que os mesmos itens estavam em duas questões, né? E as questões eram diferentes, então houve também algum tipo de manifestação, assim, tá, de reclamação, mas, enfim, normal, coisa de Olimpíada mesmo. Ok, muito obrigada. Mais alguma pergunta? Não? Então, obrigada, professor Diego. Então, agora vamos passar para a professora Carol, para ela nos contar um pouco também sobre a sua experiência. Então, Carol, fica à vontade. Obrigada, Laine. Primeiro eu vou contar um pouco sobre minha experiência com o TM2, depois a gente conta o que a gente tem feito, eu com o Diego, né? A gente pode contar um pouco do que a gente tem feito com a UBM, tanto com a UBM prova, quanto também com os processos seletivos, que é mais fácil de lidar, né? Porque é um público menor. Mas contando primeiro do TM2, né? O TM2 é o Torneio Meninas na Matemática. Ano passado foi a segunda edição do torneio. O torneio teve a primeira edição em 2019. Em 2020, a gente pretendia fazer o torneio ao mesmo molde que fizemos em 2019, mas veio a pandemia, veio tudo isso, e como a gente era uma Olimpíada muito nova, assim, e estava ainda todo mundo muito novo, praticamente quase nenhuma Olimpíada ocorreu em 2020, né? A maioria ocorreu no início de 2021, porque o pessoal ainda estava se adaptando e esperando voltar as coisas ao presencial, né? Então a gente decidiu, como comissão do TM2, não realizar a edição em 2020. Aí foi que em 2021 a gente já mais amadurecida, já com algumas experiências tanto da UBM quanto de mais Olimpíadas, a gente resolveu fazer o TM2 e não só isso, a gente resolveu abrir a primeira vez para o público em geral, porque antes as meninas só participavam do TM2 por convite. Então, essa primeira, a gente decidiu, né, dividir o TM2, que antes era uma fase única, agora em duas fases. O TM2, ele ocorre em dois níveis, né, diferentes. Tem o nível A, que é o 8º e 9º ano do ensino fundamental, e o nível B, que é o ensino médio, que pode ir até o 4º ano do ensino técnico, né.
Aí, certo. Então, a primeira fase não de prova, né? A etapa inicial, que são as inscrições. O TM2 tem um site, a gente disponibilizou um link no site, que basicamente ia para um formulário do Google mesmo. A gente conseguiu fazer toda a edição desse formulário, formatar o formulário bem bonito, com a nossa logo, da edição desse ano e coletar os dados das alunas. A gente teve uma surpresa muito boa, porque foi a primeira vez que a gente abriu para o público em geral. Tivemos 4.000 inscritas. Esse foi um número, assim, muito incrível para a gente. A gente não imaginava essa quantidade de adesão, né? E por conta disso, por a gente ter aberto ao público em geral, a gente decidiu dividir em 2 fases. Uma primeira fase, que é para fazer aquela peneira, né, das alunas, classificar as melhores alunas, para a segunda fase. E a gente resolveu fazer a primeira fase na modalidade objetiva, né? Quem lembra um pouco, a UBM, em 2016. Eu acho que ainda era que tinha primeira, segunda e terceira fase. Então, a gente resolveu resgatar um pouco, fazer uma coisa meio nostálgica, assim, da UBM, e fazer uma primeira fase, durando 3 horas, tem 3 horas de duração, com 25 questões. Isso já vem uma certa tranquilidade para a gente, porque é um número grande de questões e é uma quantidade curta de tempo. Então, isso já diminui um pouco a possibilidade de cola. Porque se o aluno for ali colar ele vai perder tempo. Ele não vai ter tempo para aquelas últimas questões. Isso ia diminuindo. E também a possibilidade de cola que a gente pensa muito é que, tudo bem, a aluna, né, conseguiu colar na primeira fase. Mas quando ela for para a segunda fase, que é uma modalidade discursiva, ela não vai conseguir ir bem. Mesmo com ajuda, a gente sabe que questões de Olimpíada são questões que envolvem mais ideias, não é uma conta simples, não é uma única ideia que você tem, é uma sequência de ideias que vai levando à construção da solução. Então, foi muito com esse objetivo de fazer uma primeira fase que desse acessibilidade, assim, que a gente conseguisse aplicar para uma quantidade grande de pessoas, e que fosse uma correção automática, né? Então, aí foi que veio aquele questionamento, né? Eu fui também conversar muito com os professores sobre experiências de que sistema usar. E a gente chegou à conclusão que, assim, o melhor sistema a se usar era o formulário do Google. Porque teste de carga é infinito, assim, não tem como a gente derrubar o Google. Os servidores do Google não é que tem um servidor só para um formulário, não, eles são divididos, então o teste de carga vai aguentar. E a gente viu como um problema, né, que seria, poxa, mas você vai usar o formulário do Google, isso perde um pouco a credibilidade, né, você não tem um sistema para a sua Olimpíada, mas a gente foi perdendo um pouco de preconceito, assim, ao passar que a gente viu que as Olimpíadas estavam usando o formulário e que é algo confiável, né? Poxa, é uma ferramenta do Google. Só que aí veio todos esses questionamentos. E se o aluno perder acesso, se a aluna perder acesso no meio da prova? Como é que a gente contornaria isso? Então, uma forma que a gente decidiu fazer foi disponibilizar a prova em PDF. E o formulário do Google serviria só para a aluna marcar o gabarito. Então, deixa eu até apresentar aqui que... Deixa eu escolher aqui. Pronto. Vocês conseguem ver? Ó, sim. Aqui a gente fez um formulário só para a aluna marcar o gabarito. Então, aqui ela colocava uns dados iniciais, um código individual que a gente tinha feito, né, no início. Aí aqui ela colocava a confirmação da prova, né, o código de prova dela, se era nível A ou nível B, e o código de prova. E aqui ela marcava um gabarito. E se você for ver, se assemelha muito, né, ao gabarito físico, ao papel que a gente tinha antigamente.
ela envia esse gabarito e recebe uma cópia no e-mail dela. Então, isso foi muito bom. Aí, outra coisa, no formulário do Google, você tem a possibilidade de abrir ou fechar o formulário. Então, você pode disponibilizar aquele link do formulário já para as alunas dias antes da prova, contanto que você coloque aqui, né, para o formulário não aceitar respostas. E ao término da prova, que como tinha 3 horas de duração exatas, ao término da prova a gente deu 5 minutos ali de tolerância, a gente fechou o formulário. Então as alunas tiveram 3 horas para preencher e enviar o formulário. Mas caso a aluna perca a internet do fim da prova e não consiga enviar o formulário fecha. Aí a gente colocou, né, no regulamento que a aluna poderia tirar uma foto de um papel 3x4 até meia hora depois da prova e enviar por e-mail para a comissão que a gente analisaria o caso, assim. É só mesmo para a gente fechar esses casos, mas a gente estava aceitando. E foram pouquíssimos casos, foram 3 alunas só que tiveram nesse caso, que a gente teve que colocar manualmente as respostas dela. Aí, como é que a gente disponibilizou esse PDF, né, da prova? A gente entregou junto com o link do formulário dias antes da prova via e-mail para as alunas. A gente entregou também um link de Dropbox, de uma pasta do Dropbox, que era só de visualização, né? Podia ser também uma pasta do Drive, do Google Drive, né? De qualquer lugar, de algum Drive que você tem. E na hora da prova, quando deu 2 horas, né? A gente subia o PDF da prova. Então, a gente subiu o PDF da prova e a aluna tinha acesso ao PDF da prova ali. Então, uma vez que ela baixou no computador dela, ela não precisa mais de internet o tempo todo. Ela só vai precisar de internet no final, assim, para preencher o gabarito dela, assim, 5 minutos, ou então ela pode ir preenchendo conforme vai fazendo. Então, isso foi o que a gente viu para minimizar, né? E outra coisa que a gente fez também, pela quantidade de alunos que era, a gente fez 4 estilos de provas diferentes, mudando os itens, né, e mudando a disposição das questões. Então, a gente entregou links de Dropbox diferentes para as alunas. A gente fez 4 tipos de prova, a rosa, a azul, a branca e a verde. Então, para 1/4 das alunas, a gente entregou o link da prova rosa, para 1/4, sem ela saber mesmo, só tinha uma organização interna. E, como o Diego falou, né, no formulário é muito bom, porque isso gera uma planilha de Excel para ti, e tu consegue ver, corrigir, né, automaticamente, assim, tem fórmulas de planilha de Excel que você consegue corrigir as provas automaticamente. Então, disso, a gente classificou 400 alunas, aproximadamente, de cada nível, para a segunda fase. Aí, a segunda fase é mais estilo OBM, foram 4 questões abertas, um dia apenas de prova. E como o Diego falou, a gente teve percalços aí, né? Teve que se adaptar. Tivemos que fazer uma reaplicação da prova, porque como é que funcionou, né? Como é que estava a nossa estratégia? Nós aplicaríamos a prova via Zoom, então todas as alunas deveriam estar presentes no Zoom. A gente criou várias salas do Zoom e nossas salas cabiam até 100 alunas. Mas nisso a gente pegou links institucionais e a conta institucional, a secretaria não soube muito bem dividir, então acabou que abria uma sala e caía outra, abria uma sala e caía outra, então isso a gente teve que não abrimos a prova, não subimos a prova no Drive, que a gente faria a mesma coisa, isso foi muito bom, porque nenhuma aluna teve acesso à prova, a gente não subiu, então a gente decidiu na hora, não vamos fazer agora, isso você tem que tomar a decisão naquela hora, né, senão não vamos fazer agora, e a gente fez 2 semanas depois. Aí, durante essas 2 semanas, a gente comprou uma licença do Zoom, que cabia numa sala só, cabia até 1.000 alunas.
Então, nisso, a gente conseguia fazer a aplicação em uma sala só. E a ferramenta do Zoom, ela possibilita fazer breakout rooms. Então, possibilita fazer a divisão de alunos em várias subsalas. Em até quantas subsalas você quiser. Então, aquelas 800 alunas, elas começaram a se dividir em várias outras salas aproximadamente de 100 alunas, e em cada sala tinha um fiscal. Então, o fiscal, ele podia, você dar o co-anfitrião, né, o co-host para aquele fiscal. Tem o fiscal que é o que entra na conta de fato, e os outros fiscais, você como anfitrião, você consegue dar outros co-anfitriões para esses fiscais. E esses fiscais vão nessas subsalas e eles têm a possibilidade de gravar a filmagem também, né, a aplicação da prova. E como é que as alunas, né, foram orientadas a estar nessa prova? Elas tinham que filmar o ambiente de trabalho delas. Não precisava filmar rosto, mas precisava filmar o ambiente de trabalho, para ver que ela não está colando, que ela não tem material de pesquisa ali. E era isso. A aluna tinha 4 horas e meia para fazer essa prova, e ao final das 4 horas e meia, ela não podia mais tocar em nenhum dos papéis dela, e ela deveria escanear ou bater foto da prova dela, né? Ela é a única responsável por a prova dela ficar legível. E a gente entregou um link para ela enviar a prova. Então, ela enviava a prova por aquele link também de Dropbox. Mas, hoje em dia, o formulário mesmo tem uma possibilidade de você mandar arquivos. Então, é algo que a gente já vê até como possibilidade de melhoras. É algo que a gente quer utilizar para o ano que vem o formulário. Porque a aluna só precisa colocar o nome dela e o código de inscrição e entrega a prova ali pelo formulário. E da mesma forma, o Google, quando você vai gerar a planilha do Excel, já tem lá o link para a prova da aluna. Então, isso é muito bom, assim, é uma facilidade muito boa. E a aluna tinha meia hora para poder entrar ali e ir. E uma coisa que a gente sempre falava muito com as alunas, né? Não tem como a gente ter controle de tudo isso, assim. É uma coisa que a gente conversa também até com comissão da UVM, assim. Não tem como a gente ter controle a todo momento de todos os alunos. É muito da confiança, né? Você confiar que o aluno está realmente ali sem colar, porque assim como numa prova presencial eles podem ir no banheiro e colar, numa online também tem muitas possibilidades. Assim, eu acho que se a gente for pensar nas possibilidades de cola, é tão quanto a presencial, assim como a gente mandava a prova para o coordenador regional e era na base da confiança que essa prova não ia vazar, hoje a gente tem mais controle sobre a prova, né? A prova está sempre com a comissão nacional. Então, ela só vai sair depois que a comissão liberar. Então, eu acho que tem coisas positivas e tem coisas negativas, óbvio. Então, aí a gente sempre falava, né, que a gente fez umas instruções para as alunas dizendo que, se a internet cair, quais os procedimentos? A gente orientava sempre que tivesse um tutor da aluna, algum responsável, então alguma pessoa ali perto, podia ser da família, pai, mãe, que se a internet da aluna caísse, ela não entrasse em desespero, ela continuasse fazendo a prova dela e o tutor seria o responsável por tentar restabelecer aquela conexão. E se a internet realmente tivesse caído, tivesse faltado energia, o tutor que enviaria um e-mail para a comissão, para a gente ter controle sobre todos esses casos que ocorreram. E os fiscais também iam anotando todas essas ocorrências, assim. A aluna saiu e já está, sei lá, meia hora fora. Então, os fiscais sempre anotam essas ocorrências para que a gente, na hora da correção, caso seja notado alguma coisa estranha ali na resolução da aluna, duas provas muito parecidas, ou então um uso de, sei lá, GeoGebra, uma ferramenta online para fazer figuras, que a gente possa entender o que aconteceu, assim,
que de fato esses dois fatos estão ligados e a gente poder investigar um pouco mais, né? Mas assim, não nenhuma coordenação é carrasca a ponto de eliminar o aluno porque ele caiu. A gente não quer isso, a gente só quer ter um instinto que o aluno está sendo ali vigiado. Então, foi isso. Sobre a correção da segunda fase, ela é feita com vários corretores, né, a estilo da OBM. A gente já tem todas essas provas em um drive, então os corretores têm acesso às provas das alunas, e todas as alunas, elas não eram identificadas pelo nome, mas sim por um código. Então, caso algum professor desse aula para alguma aluna, a gente manteve essa impessoalidade aí, né, esse distanciamento. E foi isso. Acho que eu contei mais ou menos um geral, assim. E agora eu com o Diego, a gente pode falar um pouco do que vai ser a aplicação da UBM, né, Diego? A UBM faz algo que é muito interessante, que ela usa uma outra ferramenta do Google, né, que é o Google Classroom. Então, ao invés de ficar mandando e-mail direto para o aluno, para vários alunos, e às vezes cair na caixa de spam, essas coisas, a gente manda um convite para o Google Classroom. Então, o aluno deve entrar na sua sala relativa ao seu nível, e lá ele vai ter todas as informações. Então, todas essas informações vão chegar diretamente aos alunos. Aí é de responsabilidade do aluno ficar observando, né, a sala do Google Classroom. Mas a aplicação da UBM é basicamente nos mesmos moldes da aplicação do TM2, né? TM2 segunda fase. Os alunos devem entrar numa sala do Zoom, da ferramenta Zoom. Vai ser gravado, né, para que a gente tenha um histórico. E o aluno deve mostrar toda a sua mesa e, ao final da prova, ele vai ter até meia hora para o envio da sua solução. Isso. Lembrando que essas provas, tanto a segunda fase da TM2 como a OBM, são provas mais longas, né? Eu acho que isso faz, assim, ressalta essa questão de gravar e tal, porque alguém que pode estar assistindo a gente pode ficar pensando, mas nossa, vou ter que gravar, mas assim, são 3 problemas para serem feitos em 4 horas e meia, né? Pode parecer muito tempo, mas não é. Mas assim, a não ser que você fosse copiar, né? Então, se você fosse apenas copiar, certamente seria pouco tempo. Então, o fato da gravação envolve um pouquinho isso, né? Assim, tá um pouco dentro do que a Carol falou, assim. Então, envolve isso. Assim, tem um tempo maior e, enfim, assim, a gente tenta se proteger de alguma maneira, né? No caso da OMFCE, você falou um negócio interessante, Carol, porque no caso da OMFCE, o nosso foco são alunos de escola pública. E por causa disso, a gente também resolveu digamos, um tempo maior para os meninos, para eles poderem fazer a prova e tal. E a gente abriu também, na hora, né, por causa dessas mudanças de última hora, a gente abriu também uma sala como essa que a gente está aqui conversando, para dúvidas. Teve isso também na TM2, que, assim, como o nosso mudou de um dia para o outro, então se a gente precisava fazer. Vocês chegaram a ter isso na primeira fase? Sim, na primeira fase, foi algo que a gente sofreu um pouco, porque a gente não contava com a quantidade de dúvidas que a gente teve. Então, eu acho que é algo até bom, assim, de se fazer uma sala para que o aluno, caso tenha dúvida, possa entrar. A gente acabou que deixou o e-mail à disposição. Para quê? Foi uma loucura, assim, a quantidade de e-mails que a gente estava recebendo a toda hora. Então, assim, talvez uma sala do Zoom para o aluno entrar, talvez fosse até melhor. É algo que a gente pode pensar para uma modalidade que a gente não tem o Zoom, né? Eu acho que é uma boa mesmo. Eu gostei muito dessa ideia também. É ótima essa ideia. E para a segunda classe, as alunas já estavam na sala, né? Então, elas tinham sempre que ficar com o microfone aberto. E o que a gente orientava é que elas ligassem o microfone e desmutar, e mutassem o áudio delas, né? Abaixassem o áudio delas para que demais ruídos não atrapalhassem. Aí, sempre que uma aluna tinha alguma pergunta, ou ela mandava pelo chat, ou então ela falava diretamente com o fiscal na sala dela. Aí a pergunta era resolvida.
Eu ia até perguntar, Carol, com relação à comunicação, porque você falou algumas orientações, né, que vocês foram dando às estudantes e tudo. Como era feita essa comunicação? Era sempre por e-mail ou vocês tinham alguns outros caminhos também para se comunicar com Não, eles? era sempre por e-mail. Todas as comunicações eram feitas por e-mail, mas, assim, é algo que a gente vê melhoria nisso, porque e-mail. Muitas alunas colocavam e-mail errado e demoravam muito tempo para mandar e-mail para pedir para atualizar o e-mail delas. Então, eu acho que o caminho de fazer uma sala do Google Classroom é muito melhor, assim, porque mandou uma vez ali, tá ali todo o histórico, então a aluna vai poder ter acesso. A única coisa que ela tem que fazer inicialmente é entrar na sala. Então, uma vez que ela entrou na sala, que ela recebeu aquele e-mail inicial, a gente não precisa mais se preocupar de ficar mandando e-mail, né? Mas como é que ocorreu? A gente ficou mandando e-mail, a gente sempre mandava e-mail para as alunas, mas ao mesmo tempo que a gente mandava e-mail, um link das salas foram enviadas por e-mail, a gente fazia uma notícia também para ser colocado tanto no site do TEM2, quanto também no Instagram, no site do TEM2, quanto também no Instagram da UBM. Então, a gente sempre fazia isso. E a gente também criou um grupo do Telegram, um grupo de transmissão apenas, não é um grupo de conversas, em que a gente mandava, replicava também essas notícias no grupo do Telegram. Só que, assim, não teve tanta adesão. Chegou até 300 participantes, né? Foi bastante, assim, mas não foi o total, que é 800. Mas a gente também conseguia se comunicar pelo grupo do Telegram. Certo, obrigada. Com relação às séries, vocês, nesse momento, vocês têm dois níveis, né? Um nível A e nível B. Vocês pretendem estender para outras séries também? Por exemplo, sexto e sétimo ano? Por enquanto não, porque a gente tem algo que é muito atípico, assim, que é algo que a gente não entende o que acontece, porque o nível 1 ainda tem uma participação feminina um pouco considerável, assim. Então, quando a gente está no nível 1, a gente consegue ali ter umas 10 meninas, no meio de 40, vamos dizer assim, é menor, esse número é menor. Mas se a gente comparar com o nível 2 e o nível 3, que o nível 2 tem 2 meninas e o nível 3 tem uma, é realmente algo que é muito diferente, né? Então, por agora, a gente está resolvendo focar de fato no oitavo e nono ano e no ensino médio, porque são anos que a gente tem uma grande diferença da quantidade de alunas que não estão na OBM, não estão em Olimpíadas Internacionais de Matemática, para fazer também esse nível, o nível 1, sentir a vontade de continuar. Porque ele sabe que no nível 2 vai ter o TM2, ele sabe que no nível 3 vai ter o TM2 também, tem a possibilidade de ir para a EGMO, tem a possibilidade de ir para a PAGM, que são Olimpíadas Internacionais Femininas. Perfeito. Com relação à divulgação dos resultados, eu até presenciei a live que vocês, né, transmitiram e tudo. Antes, no presencial, como vocês faziam a divulgação? É algo que, assim, a gente fazia a divulgação simplesmente publicando uma notícia no site. E foi sensacional esse ano. Então, a gente pensou nisso, assim, algo que depois eu quero levar até para o BEM e tudo mais. A gente começou, na verdade, com essa divulgação de resultado, a gente começou com uma Olimpíada, que foi a EGMO do ano passado. A gente já fez a divulgação online, por uma live e tudo mais. E esse ano, como forma de divulgação do TM2, junto com a SBM, a gente resolveu fazer uma divulgação também do resultado online. Não é a cerimônia de premiação, porque a cerimônia de premiação é durante a Semana Olímpica, é lá que as alunas recebem a medalha, mas a gente resolveu fazer para divulgar o TM2 e também para ajudar no canal da UBM, para aumentar o número de inscritos e tudo mais. Mas foi uma experiência que, assim, que eu achei muito legal. Já tinha feito outras lives, mas não teve tanta participação no chat como teve nesse resultado, assim. Assim, foi legal para as coordenadoras que estavam fazendo a live. Eu espero que tenha sido para as alunas também. Para os telespectadores também foi.
Você, inclusive, eu achei muito interessante a oportunidade, né, que foi proporcionada não só a quem participou, mas também aos outros telespectadores que puderam, as outras e outros, né, que puderam assistir, até para conhecer também sobre as oportunidades que tem, né, que podem surgir a partir dessa participação. Né? Inclusive, a gente até mostrou agora há pouco que você comentou né, sobre esse edital que abriu recentemente com relação a bolsas e tudo. Então, eu achei muito interessante essa ideia, né? Foram 2 lives, né? Então, teve a live com relação para falar mesmo, né, sobre o torneio e tudo, mas outra para divulgação e assim foi sensacional. Parabéns, inclusive, né, pela organização de vocês. Você falou sobre a Semana Olímpica, em que vai ser feita a cerimônia de premiação, né? O que é a Semana Olímpica? A Semana Olímpica, ela já vai para a 25ª edição, não é isso, Diego? A gente teve a 24ª, que foi em novembro, que ocorreu em Teresina. A Semana Olímpica é uma semana bem tradicional da UBM, que ocorre a cerimônia de premiação dos medalhistas, né, da UBM. Algumas menções honrosas podem pedir para participar. Então, é uma semana em que os alunos se reúnem, têm aulas com os professores membros da UBM, né, os professores de matemática do Brasil inteiro, de vários cantos do Brasil, né, de Olimpíadas de Matemática. E os alunos têm aulas de manhã, de tarde, tem aplicação de simulados. E no final dessa semana, geralmente são 5 dias, no 6º dia, tem a premiação, a cerimônia de premiação, em que os alunos recebem as medalhas e também recebem livros e demais prêmios. E então, como é uma semana bem tradicional, assim, e sempre, a Semana Olímpica sempre, para mim, eu falo como ex-olímpica, assim, a Semana Olímpica sempre foi uma semana de estímulo, assim, a continuar. Porque, poxa, você tá com um monte de criança ali, um monte de coleguinha que é tudo parecido contigo, que tu tá de férias, mas estão todos felizes por estar de férias estudando matemática. Então, você encontra a sua tribo ali, né? Você encontra a sua turma. Então, a gente tinha muito desejo, assim, de ter mais meninas participando da Semana Olímpica, que era muito pouco. Então, uma das ideias de também fazer o TM2 era poder aumentar a participação feminina na Semana Olímpica, porque é algo que serviria como estímulo para aquela aluna continuar e estudar para a UBM, estudar para a IN. Então, a gente resolveu fazer a premiação do TM2 durante a Semana Olímpica também, junto com a premiação da UBM. Então, aí a Semana Olímpica todo ano ocorre em uma cidade diferente, né? Esse ano, por exemplo, vai ocorrer aqui em Recife. Assim, Laine, para as pessoas entenderem um pouco mais sobre o sentimento da participação, tem um vídeo muito legal que foi feito da 23ª Semana Olímpica, na verdade, que foi em Natal, foi logo antes da pandemia, inclusive. Então as pessoas conseguem ver esse vídeo no site da associação da OBM, que é associação da OBM.org. Então, o pessoal pode dar uma olhada lá no vídeo, assim, ficou muito legal e acho que expressa um pouquinho do sentimento do que é participar de uma semana olímpica dessas, né? E os meninos têm, assim, eles também gostam muito das aulas, assim, é bem interessante. Mas, obviamente, você vai estar num canto onde você vai conhecer pessoas do Brasil todo, né? Então, isso é uma coisa que chama bastante atenção dos meninos, né? Então, você está com a sua tribo e, como um bônus, assim, é a sua tribo no Brasil todo. Não é só aquele pessoal da sua cidade. Tem gente do outro lado do Brasil que você conhece que, hoje em dia, você troca contato, pode manter contato, de repente você faz uma pós-graduação junto. Então, assim, a coisa esse evento é maravilhoso, assim, maravilhoso mesmo. Das 2 últimas semanas olímpicas que eu pude acompanhar um pouco mais de perto, realmente, assim, foi realmente muito legal. A última, claro, a gente precisou manter essas questões de distanciamento e tal, mas eu diria que a 23ª, assim, foi uma das grandes já realizadas, assim, ficou muito legal, dá para as pessoas perceberem aí, assistam o vídeo, curtam. Foi bem emocionante e
também foi a primeira vez da participação do TM2, né? A primeira vez que a gente teve tantas alunas, assim, participando. Então, foi bem emocionante, tanto para os alunos, mas também, principalmente, assim, para os professores e ajudantes da UBM, né? Excelente. Carol, eu queria que você fizesse um comparativo, né? Porque teve a edição presencial e teve a edição online, né? Então, você podia, claro, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Então, você poderia fazer um comparativo assim entre as duas? Claro, posso sim. Eu posso, inclusive, fazer um comparativo até mesmo da UBM. No TM2, o que a gente compara muito é que a gente teve a possibilidade, só o fato de ser online foi que a gente conseguiu abrir para todo mundo participar. Então, a participação da aluna não é pela escola, é participação individual. A aluna vai lá e ela se inscreve no site do TM2. Então, isso possibilitou para que a gente conseguisse alcançar muitas alunas. Pois 4.000 alunas se inscreveram. Tudo bem, quem de fato fez foram 2.000 alunas, mas a gente conseguiu chegar a 4.000 alunas. Então, o fato de ser online nos dá muita possibilidade. É algo que eu sempre falo que, poxa, mesmo que a gente volte à normalidade, o fato de ser online nos ajuda muito a chegar em cantos que a gente não tem coordenador para aplicar lá a prova. Então, e a gente também não tem um desgaste de ter que ter vários colaboradores, ficar mandando prova para cada colaborador, ter que arranjar um local para aplicar a prova nas duas fases. Então, possibilitou muito que a gente fizesse essa primeira fase, fizesse essa peneira inicial na modalidade virtual, né? E de modo automático, assim. Porque não foi algo que gerou muito trabalho, porque a correção é automática. Então, é claro, tem alguns detalhes que a gente tem que resolver, como, por exemplo, a questão do tira dúvidas, que surgiram muitas dúvidas, mas também a gente vai aprendendo, né? Algo que a gente vai aprendendo com as edições anteriores e tudo mais. A gente fica se culpando porque a gente quer ter controle de tudo. Mas aquela questão saiu com item errado. Não tem como ter controle de tudo. Vai ocorrer um errinho ou outro, mas o importante é que saiu. Saiu e deu certo. E em relação à aplicação da modalidade do Zoom, né, a modalidade subjetiva, aquela prova de 4 horas e meia, que aí eu faço comparativo até também da própria OBM, eu acho que o que a gente teve de benefício foi muito a gente não precisar tanto desgastar os coordenadores regionais, assim, até mesmo em localidades que a gente não tinha coordenadores regionais e o aluno tinha que viajar, por exemplo, no interior do Ceará, o aluno não tinha aplicação lá, ele tinha que viajar para a capital, Fortaleza. Então, isso nos possibilitou de não desgastar tanto o coordenador regional e ter essas provas automaticamente em posse da comissão. Então, isso já possibilitou que a gente conseguisse entregar as provas automaticamente para os corretores e não tivesse todo aquele processo de esperar o coordenador regional enviar a prova por correio, para depois a gente ter o trabalho de escanear todas as provas, de colocar no sistema. Então, todo esse trabalho aí, que a prova podia se perder no meio do caminho, a gente eliminou. Então, para a comissão, a gente está tendo muitos benefícios. Mas agora eu falo como relato do aluno. O aluno sente muita falta. Tem alunos que pedem para a gente para fazer a prova no colégio, que tem um professor que vai aplicar por ele, e o aluno fica lá no colégio, coloca o computador dele para filmar ele no colégio fazendo a prova. Então, assim, o aluno está sentindo muita falta daquela convivência, né, de ter várias pessoas fazendo uma mesma prova, de estar ali, todo mundo muito atento. Então, pelo lado da aluna, a gente também está muito perdendo.
Mas é algo que a gente pensa muito que com o tempo a gente pode fazer algo mais híbrido, né? Para essas localidades que são muito distantes, que a aluno não tem possibilidade de se locomover, a gente pode aplicar online. E para os demais alunos, onde a gente tem aplicação, a gente pode aplicar presencial, é algo que ainda está em estudo, é algo que a gente pode pensar como possibilidade de futuro. Mas tem esses dois lados, assim, o lado da coordenação é muito bom, mas para o lado do aluno, ele perde, assim, um pouco, tem aquela preocupação, se a internet cair, o que é que eu faço? Ele fica muito tenso com isso tudo, né? Mas aí é ir trabalhando com o aluno e falar que a comissão não é carrasca, que o aluno não vai gerar esses comunicados de que o aluno, se cair a internet, quais os procedimentos eu devo adotar? Então, ter sempre ali uma pessoa do lado do aluno que possa ajudá-lo, né? E não ele ter que tomar ação, assim, mas um pai poder tomar ação para ele e ele focar no que é necessário, que é ele realmente fazer a prova. Muito obrigada, Carol. Diego, Nivaldo, vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Tá me vendo? Estou ouvindo agora. Certo. Sobre a adoção do Zoom, né? Quando a gente adota uma ferramenta dessas, a esperança é que é o receio de que haja trapaço, né? E que a gente possa, como uma ferramenta de monitoramento, quem sabe coibir esse tipo de coisa e tal. Existe, é claro, um efeito psicológico. O aluno, quando vai para uma competição dessas, que ele sabe que tem uma espécie de monitoramento, isso já o inibe de alguma maneira. Então, nós já temos esse benefício intrínseco. Mas também a gente tem a esperança de que uma ferramenta como o Zoom permita que a gente possa, como você deu exemplo, né, verificar a ocorrência de alguma coisa não correta, né, provas, colaboração, pesquisa, utilização de ferramentas, outras. Aí eu queria perguntar se nessa realização da competição, a prevalência desse tipo de coisa justificou a posteriori ter adotado essa ferramenta. Houve uma quantidade razoável de situações em que o Zoom foi realmente importante, porque vocês tiveram que fazer intervenção, vocês entraram em contato com o aluno XY para dizer, olha, vocês fizeram isso, vocês foram desclassificados. Isso aconteceu com alguma frequência? Assim, falando pelo TM2, a gente não chegou a desclassificar ninguém por queda. A gente teve alguns casos, assim, que a aluna ficou muito tempo fora do ar e a gente mandou e-mail para perguntar o porquê. Depois a aluna veio justificar que faltou energia na casa dela, que ela não conseguiu falar por e-mail, mas que ela estava mandando ali agora a justificativa de e-mail. E a gente não percebeu nada de muito, muito estranho na prova dela. Então, assim, a gente não teve nenhum caso de que a aluna tinha alguém do lado dela, colando, ou então ela tinha algum livro na mesa. Pelo menos no TM2 a gente não chegou a desclassificar ninguém. E, como eu falei, não é muito para a gente ser carrasco ali, ficar direto, é mais para o aluno ter o sentimento de que ele está sendo monitorado. Então, pelo menos no TM2 a gente usa muito para isso, para a aluna ter o sentimento de que está sendo monitorada. Uma precaução, né, também, né? E aí os próprios outros estudantes ficam mais seguros, digamos assim, de, não, né, realmente vou fazer e tal. Tava pensando nem em fazer, porque eu não sei como é que vai ser desorganizado. Ah, mas agora vão gravar? Então o negócio vai ficar sério, então eu vou fazer também. Tem esse tipo de aluno também, né? Então, no caso, um pequeno comentário que eu vou fazer, baseado no que o Nivaldo falou sobre Zoom, é que a nossa escolha pelo Google Meet, no caso do Ceará, é porque as nossas escolas estaduais e institutos federais, os alunos têm e-mails institucionais dentro da conta Google, né? Então a gente tinha certeza que eles tinham Gmail, então a gente tinha certeza que eles iam entrar, né? Então, eu não sei, claro, todo mundo tem e-mail, né? Mas a gente tinha certeza que ele tinha um institucional. E isso aí era uma coisa que para a gente era importante, né? Dado que o nosso foco
em escolas públicas também, né? Portanto, a gente tentou utilizar isso aí. E no Google Formulários era bom também, que dá para você utilizar o seu e-mail institucional também. Então, acabou funcionando bem. Uma das diferenças entre o Zoom e o Google Meet é que quando você vai fazer a gravação no Google Meet, só aparece a pessoa que está falando ali na hora. Já o Zoom, quando você vai fazer a gravação, aparece todas as câmeras que estão ali dispostas na sua tela. Então, você consegue ter o histórico realmente de todas as câmeras. Já no Google Meet, não. Você só vai conseguir ver a pessoa que está ali atualmente na tela, então a apresentação e a pessoa que está ali do lado. A gente não chegou a conseguir configurar isso para aparecer todas. E também pela possibilidade de fazer os breakout rooms automaticamente. Assim, a gente não tem que gerar vários links, porque a gente estava ficando perdida pela quantidade de links que a gente tinha que mandar para alunos diferentes. Então, essa ferramenta estava sendo muito boa, até porque tinha a sala principal e tinha salas secundárias que os alunos ficavam. Quando alguma aluna acabava a prova antes do tempo, essa aluna era mandada para a sala principal que tinha a chefe dos fiscais. Então, era como se fosse, você pensasse como uma aplicação realmente presencial, assim. O aluno terminou antes do tempo, ela era mandada para ser monitorada ali e não atrapalhasse demais alunos. Ou então, a aluna teve algum problema específico em que o fiscal lá não está conseguindo resolver, ela era mandada para a sala principal em que o chefe dos fiscais resolvia aquele problema daquela aluna. Então, a gente viu vários benefícios no Zoom, né, que ali seriam bons para a gente. Mas pode ser que o Meet, você estudando, tenha benefícios que seja bom para a sua aplicação específica. Assim, eu não vou gravar e o Meet me dá a possibilidade, como o Diego falou, tem uma conta institucional, estou fazendo aqui na minha instituição e os alunos vão ter acesso direto, assim. Então, pesar, né? Quais os benefícios você quer para aquele tipo de aplicação de prova. Excelente. Mais alguma pergunta, algum comentário? Nivaldo, Diego? Não? Obrigada, Carol. Então, agora eu vou pedir para o Nivaldo, professor Nivaldo, fazer sua exposição sobre sua experiência. Tá bom. Obrigado, Elaine. Eu primeiro queria agradecer realmente estar aqui, porque está sendo muito rico ouvir a Carol, ouvir o Diego, ouvir essas outras experiências, né? Ficar aqui pensando como a gente pode melhorar aqui a nossa OMM, né? Deixa eu contar um pouquinho para vocês como é que foi essa edição e o que ela representou para a gente. É a 6ª edição da OMM, da Olimpíada Maranhense de Matemática, as outras 5 foram presenciais, e a nossa dificuldade sempre foi as grandes distâncias geográficas aqui no Maranhão, né? Muito difícil fazer uma Olimpíada que cubra todo o estado. Então, na edição de 2019, antes da pandemia, nós tínhamos conseguido chegar a 400 alunos. E para fazer isso, contando com pouquíssimas pessoas, nós tivemos que selecionar algumas pessoas, algumas cidades em que aconteceria a competição. Então, quem se inscrevia dizendo, eu vou fazer a prova, eu vou escolher uma cidade para fazer, eu vou fazer em Bacabal. Era uma das cidades que estava elencada, né? E nós, na hora de aplicar a prova, nós tivemos que conseguir gente, e cada um de nós, dos coordenadores da comissão, cada um pegou o seu carro, pegou a estrada e foi para o interior, para alguma cidade para aplicar, né? E com isso a gente conseguiu 400 inscrições, tá? Agora, na OMM online, nós conseguimos 2.150 inscrições. Então, isso garante, assim, para a gente, assim, poxa, em termos de alcance, e foi um ponto que o Diego colocou, a Carol também, o alcance é muito maior quando você faz a coisa online, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, esses aspectos paradoxais que o Diego trouxe são, de fato, a gente sente isso na pele. Exemplo, quando eu fiz em 2019, eu fui para uma cidade aqui chamada Alto Alegre do Pindaré. Por que não era um dos polos de aplicação? Nas vésperas da eleição, da aplicação da prova, a gente decidiu aplicar também em Alto Alegre do Pindaré. Por quê? Porque tinha muita escola, muitos alunos inscritos lá. Então, nós ficamos com pena dos meninos que iam para uma cidade próxima, porque a prefeitura tinha garantido os ônibus. Então, eu fui buscar os alunos com os ônibus, né, nos povoados. Então, tinha muita criança dos povoados fazendo essa prova. Agora, na edição online, a gente conseguiu fazer com que essas crianças participassem?
Possivelmente não, porque aí já é aquilo que o Diego estava falando. Elas têm acesso a celulares? E tinha que ter acesso no mínimo a um celular. Então, é realmente muito mais inclusiva uma competição online. Por outro lado, ela tem esses aspectos da exclusão tecnológica, né? A gente vence um desafio, que é o deslocamento. O Maranhão é 2,5 vezes, quase 2,5 vezes o tamanho do Ceará. Daqui para Fortaleza, eu já fui várias vezes, né, de carro. Daqui para Fortaleza, a gente passa pelo Maranhão, Piauí, Ceará. A gente passa pelo Piauí para chegar lá em Fortaleza. São 1.050 quilômetros, né, Diego? Passando por São Luís, Teresina e Fortaleza. Pois 1.070 quilômetros é a distância daqui a Alto Parnaíba, que é um dos municípios mais ao sul do Maranhão. Dentro do Maranhão, a gente anda a distância daqui para Fortaleza, ainda aqui dentro do estado. Então, é tudo muito, muito distante, e nós conseguimos, dos 217 municípios, envolver 80, deixa eu pegar aqui o número correto, nós chegamos a 84 municípios no que diz respeito às inscrições, 2.076 pessoas inscritas, 84 municípios. Aí, isso gerou para a gente um grande problema, né? Eu falo já dos desafios tecnológicos, que tem muito a ver com as preocupações do Diego, com servidor, com carga, com a Carol também, de ter escolhido o formulário do Google porque o teste de carga garantiu que dá para fazer, né? Então, com essa preocupação, nós tivemos que, assim, muito perto do dia que ia ser a prova, nós tivemos que adiar. E aí, isso foi uma das explicações porque que de 2.076 inscrições, nós tivemos, no dia da prova, 1.176 alunos fazendo a prova. Caiu muito, mas mesmo assim, 1.176 para a gente foi uma coisa assim impressionante. 70 municípios, dos 217, 70 municípios participaram efetivamente dessa OMM. E na premiação, nós tivemos, assim, premiação de alunos de municípios muito remotos. Cara, incrível, a gente ficou, assim, muito feliz com isso, né, com o poder de penetração que essa competição teve. Agora, um pouquinho mais dos detalhes de como é que foi fazer, né? Eu tinha vindo de umas experiências de fazer competição online, de fazer provas online, em outros contextos, né? Com 4.000, 5.000 pessoas, e tinha enfrentado essas dificuldades de carga de servidor, de dificuldade de fazer monitoramento, né? O tal do Proctor online, e fazer isso funcionar. A gente adotou soluções nossas, a gente fez até essa questão de um aplicativo de celular para fotografar automaticamente a prova escrita, né, do aluno e mandar para o endereço certinho, né, sem ele fazer nada, só clicando no botão. Mas isso tudo foi uma experiência bastante tensa. Né? Funcionou, mas a gente decidiu na OMM fazer a coisa ir para outra direção, fazer mais simples e ir para outra direção. Que simplicidade, tá? Como é que foi a OMM? Nós decidimos que íamos fazer um jogo. A competição toda ia ser um jogo. E nós temos um dos nossos grandes nomes aqui culturais da nossa terra, o João do Vale, né? E ele tem uma música chamada De Teresina a São Luís. Conta uma viagem de trem dessa ferrovia que foi muito importante para a região. Então, nessa música, ele conta uma viagem que sai de Teresina, chega a São Luís, passando por várias, e ele vai citando as cidades. Caxias, Codó, Coroatá, Itapecuru, Rosário, até chegar em São Luís. Então, nós fizemos um jogo que era um trenzinho, e em cada estação, eram 6 estações, começou em Teresina e passar por 6 estações, chega em São Luís, cada estação com o seu nome, nomezinho da cidade. Em cada estação, o objetivo do aluno era, aí outra coisa muito regional nossa, que é o coco babaçu, e o coco babaçu, ele tem, quando você quebra, pode ter nenhuma amêndoa, se você for muito azarado, pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amêndoas, né? Então, nós desenhamos um coquinho que tem 1 amêndoa, 3 amêndoas, 5 amêndoas e 6 amêndoas. O número de amêndoas dentro do coquinho era o número de pontos daquela questão, e estava vinculado ao grau de dificuldade da questão. Então, em cada cidade, o aluno tinha ali 9 coquinhos, ele podia clicar num coco, já sabendo que aquele coco é um coco de 1 amêndoa, que é um coco de 3 amêndoas, então ele já sabe a dificuldade, e aí ele clica no coco, abre uma questão objetiva, e ele responde na questão, tal. Se ele acertar, imediatamente já diz, o coquinho abre e mostra as 3 amêndoas, né? Ou o coquinho fica o desenho muda para dizer que o coquinho não deu certo, né? E não tem volta. São 9 coquinhos, 9 tentativas, pronto. E em cada estação, que é cada fase do jogo, cada estação, ele tinha um desafio, uma quantidade de amêndoas que ele tinha que conseguir coletar para poder passar para a estação seguinte. E aí, é claro,
as estações começavam muito simples, as amêndoas eram de uma, os coquinhos eram de uma amêndoa ou 3 amêndoas, daqui a pouco tinha coquinho de uma amêndoa, 3 amêndoas e 5 amêndoas, lá na última estação não tinha nenhum coquinho de uma amêndoa, só 3, 5 e 6. E no final, dizia quantas amêndoas ele conseguiu coletar, era aquela a pontuação dele. Então, ele teve acesso, no máximo, assim, um aluno tinha acesso, se o aluno, aquele aluno bem cri-cri, que porventura fosse clicar em todos os coquinhos, ele clicou em 54 coquinhos, são 54 questões, né? E para garantir que a coisa funcionasse bem, para fazer uma competição, nós fizemos um outro sistema antes, né? Que era para os professores colocarem questões. Colocava a questão, o sistema compila em LaTeX, gera um PDF, exibe com figuras e tal, e o professor marca logo qual é a resposta certa, aquilo depois foi levado para uma comissão para discutir, as questões foram validadas, e cada questão, quem elaborou, diz de onde veio, né, tem um campo para dizer de onde veio, qual foi a origem, se é baseado numa questão, por exemplo, da OBMAP, né, uma questão modificada da OBMAP, do ano tal, questão tal, e quem elaborou tinha que, e também a gente passou por um outro filtro de outras pessoas para fazer esse crivo mais fino, né, dizer essa questão aqui, os níveis são os mesmos da OBM 1, 2 e 3, né? Essa questão aqui, para o nível 1, ela vale de 1 a 10, ela vale 6 pontos. Para o nível 2, ela vale 4 pontos. E para o nível 3, ela nem é apropriada. Ou então ela é apropriada e vale 1 ponto. Aí isso depois a gente traduziu em amêndoas, a gente fez um mapinha para ver quantas amêndoas correspondem àquela questão, para poder cada aluno receber, em média, estatisticamente, o mesmo grau de dificuldade. As questões eram todas aleatórias, mas, em média, todo mundo recebeu o mesmo tipo de dificuldade nas suas questões, né? E aí, nós fizemos o seguinte, com medo de o sistema não funcionar, não dar certo, de estar tudo explodir na hora com tantas... Porque nós tínhamos tido uma experiência, eu tive uma experiência pessoal nessas competições com 4, 5 mil pessoas que o servidor não aguentou, não deu certo. Então, nós fizemos... Bom, essa era uma competição em que a isonomia entre os competidores estava garantida pela aleatoriedade das questões que estão sendo submetidas ao aluno, então a gente pensou, e a questão tem que confiar, como o Diego falou antes, né? A gente tem que confiar, né? E a experiência da Carol também, a gente tem que jogar para... O que vale é o espírito olímpico, é a tradição, né? Então, os meninos vão realmente querer se mostrar o melhor de si, vão fazer as questões, vão encarar aquilo como desafio, vamos apostar que é assim. Se é assim, então, por que eu vou marcar a hora? Abrimos uma janela de tempo. Fizemos de manhã e de tarde, de manhã os níveis 2 e 3, 1 e 2, e de tarde o nível 3. O aluno tinha 1h30, uma hora e meia, de 7h30 da manhã até 9h da manhã ele podia começar a prova dele. É um jogo, então ele começa, ele se identifica e tal, entrou na tela, ele tem lá um botãozinho que diz o seguinte, olha, vai começar a viagem. A narrativa toda era da viagem, do trem já tinha uma música de fundo do João do Vale, né, então quando você começou, aí abre o cronômetro. Pronto, aí são 3 horas. Aí a internet pode cair, não sei o que, tal, são 3 horas. Você pode sair para tomar um cafezinho, são 3 horas. Tá? O jogo dura 3 horas. Se você tiver... Você tem que ser estratégico, porque você não volta de estação. Você está na estação 2. A estação 2 diz que você tinha que conseguir 6 amêndoas. Pô, tem um monte de amêndoa para colher. Você conseguiu as 6. Quer passar adiante, você que sabe. Mas você não pode voltar para a estação anterior. Então, também tinha que pesar a estratégia, de ficar mais tempo na estação, mesmo que tivesse conseguido as amêndoas já. E aí, isso para a gente resolveu. Assim, a minha percepção é de que, tecnologicamente, não tinha nenhum gargalo, porque os alunos, a gente fez muita propaganda para que, ó, não tem problema, entraram em contato com o WhatsApp no dia da prova, muita gente entrando em contato, não estou conseguindo, não tem problema, dá um tempinho, de repente a internet vai voltar daqui a 10 minutos. Quando a hora que você entrar na prova, não tem problema, você vai ter as 3 horas para fazer a prova do mesmo jeito. Então você não vai ser prejudicado. Então isso fez diminuir muito a tensão, funcionou. Acho que nesse aspecto funcionou. Muita coisa a gente precisaria realmente melhorar, né? O jogo, a ideia do jogo foi muito interessante, foi muito bem acolhida, né? Até porque mexe com muitas das nossas regionalidades, né? Mas a nossa ideia era realmente encomendar para profissionais fazerem o jogo.
Nós não conseguimos fazer isso porque não tínhamos recurso. Então, nós mesmos fizemos a implementação disso tudo, né? Então, é claro, ficou assim, uma solução caseira. Nós fizemos tudo com as nossas tecnologias, com imagens que nós mesmos, a esposa de um dos professores desenhou, fez as ilustrações, os cardzinhos das cidades, né, do trenzinho, das amêndoas. Então, mas foi uma experiência que eu considero muito rica, assim, muito, muito, muito legal, e a gente não tem a menor dúvida de que é assim que a gente vai trabalhar. Foi uma etapa só, uma fase só. Nós pensamos melhorar também nisso, fazer uma outra, a próxima OMM, se não é a deste ano, mas a do ano que vem, fazer em 2 etapas, em que a primeira é desse mesmo jeitinho, desse mesmo jeito, só que a segunda é discursiva. E aí, de novo online, mas agora já usando outras tecnologias para fazer discursiva, né? Pois gostei da história da sala para tirar dúvida, é uma coisa que a gente vai implementar. O resultado, Carol, nós fizemos aqui uma coisa mais sem graça do mundo, nós simplesmente publicamos. Pô, jogou no site. Eu acho que a gente vai adotar isso de fazer um pouco de suspense, fazer uma sessão online. Bom. Uma boa ideia essa da live mesmo. A primeira que eu tinha visto foi a Olimpíada Feminina do Estado da Bahia. Eles fizeram mais ou menos no meio do ano passado. Eu, poxa, isso é muito legal. Não precisa ser a cerimônia, mas precisa, sei lá. Eu vi o quão sem graça era colocar só no site. Poxa, todos os meus resultados foram sem graça na minha época. É muito legal você estar ali na live, você acompanhar. E também serve até mesmo para você conseguir seguidores, né? Você conseguir inscritos, caso você tenha algum canal. Então, acho que é uma estratégia legal. Nós ficamos muito contentes com o final, assim, com a participação dos meninos, que a gente resolveu assim, ser um pouco mais liberal. A gente premiou 29 alunos com medalha de ouro, prata e bronze, e mais, ao todo, 100 pessoas, né? O resto era menção honrosa. Nós fizemos, e só uma observação ainda da tecnologia que a gente utilizou, como a gente era dono do sistema e fazia todos os logs, então a gente podia se encantar com o menino lá dos cafundós do Judas, que a gente olhou no log, o que ele fez? Ele abriu o coquinho tal, ele demorou tantos segundos, já passou para outro coquinho, fez certinho, fez a outra, fez certinho. Na primeira fase, primeira estação, ele não ficou contente só com as 3 amêndoas que ele tinha que colher, ele colheu logo tudo que tinha lá, né? Aí passou, assim, a gente sabe quantos minutos ele passou na primeira fase, então isso é muito legal, assim, a gente ver a posteriori, ficar olhando essas coisas. Professor Nivaldo, qual foi o sistema que vocês utilizaram? Nossa, construção própria. A gente utilizou as tecnologias porque a gente, sim, nós programamos, né? Então, nós utilizamos JavaScript, muito JavaScript do lado do cliente, PHP do lado do servidor. Nós fizemos um sistema misto assim, né? Tudo que tinha ao nosso dispor, que a gente tinha domínio, a gente foi fazendo. Entendi. O aluno, ele tinha acesso, né, pelo que eu entendi, ele sabe quantas... Não sei agora o nome. Amêndoas. Quantas amêndoas, né, ele vai colhendo e tal. Aí ele vai indo. Quando ele chega no final, ele tem mais ou menos a noção se vai ser medalhista ou não? Não. Isso é uma coisa que a gente discutia. Uma primeira ideia que a gente pensou em fazer foi para caber no universo de jogo mesmo, que fosse bem, como tudo dava para fazer assim, né? O aluno, ele sabe quem são, que tem outros meninos mais ranqueados, outras crianças, outras meninas, os meninos mais ranqueados. Ele tem um ranking, ele pode matar, tipo essas telas de videogame, de sala de videogame mesmo, você vê que tem fulano, ciclano, que tem a pontuação mais alta do que você, para você se sentir desafiado. Isso não ia dar muito certo com essa coisa de a gente flexibilizar que hora que eles começam. Então, não dá... O menino fica com a falsa sensação de que ele está na frente, mas, na verdade, daqui a pouco começa outro menino que passa ele. Tá? Então, nós desistimos disso. No final do jogo, ele simplesmente sabe que ele conseguiu, ao todo, 84 amêndoas. Pronto.
que ele sabe. Entendi. Ele não tem controle sobre os outros 1.000 e tantos que, né, que fizeram, então... A gente não encontrou um jeito de pensar essa questão de como é que a gente faria isso para ficar mais divertido, ou mais competitivo, ou mais significativo. Muito interessante essa ideia. E até mesmo com a ligação cultural, né? Cultural, geográfica, então, assim, bacana. Vai para além da matemática. Muito interessante mesmo. Você ia falar alguma coisa? Não. Pronto. Eu queria perguntar sobre a inscrição. Como vocês fizeram o processo de inscrição? Esse é tradicional, é o mesmo sistema que a gente usa sempre, se chama nosso também, né? Assim, sobre a inscrição, vocês falaram, a Carol, né, falou que agora liberou para as meninas, mesmo se inscrevem, né? Pois bem, a gente não está nessa linha ainda não. Nós fizemos assim, como é uma fase só, para evitar que nós tivéssemos, assim, abríssemos a inscrição. Isso tinha muito mais a ver com a questão da Olimpíada Física, em 2019, era o nosso medo. Se a gente fizesse assim, uma inscrição, vai abrir a inscrição para a OMM, nós tivéssemos, sei lá, 10 mil meninos inscritos em tudo quanto é canto do Maranhão, como é que a gente ia aplicar essa prova? Sem gente para aplicar. Então, nós fizemos o quê? Selecionamos as cidades, polo, em que ia ter aplicação, e mesmo assim, se em Bacabal tivesse 5 mil alunos inscritos, como é que eu ia mandar uma pessoa só para Bacabal? Não tem como. Então, nós fizemos a seleção dos locais de aplicação, que online não faz sentido, mas uma ideia que continua na versão online, que não é o aluno que se inscreve. Nós criamos uma narrativa de que a escola tem como saber quais são os seus melhores alunos, os seus campeões. Resgatar um pouco da narrativa, da mística do Harry Potter, que eles gostam tanto, né? Então, assim, a escola manda os seus campeões. Então, a escola pega os seus 5 campeões do nível 1 e manda para a OMM. Pega os seus 5 campeões do nível 2 e manda. Os seus 5 campeões do nível 3 e manda. Então, a escolha é da escola. Tem um professor que responde pela escola, alguém que inscreve, o professor indica o professor responsável, o professor é associado àqueles nomes, e ele tem 5 caixinhas para colocar os nomes dos 5 alunos, os 5 campeões de cada nível. Ele pode escolher. Uma escola pode inscrever, então, 15 alunos. Tipicamente, as escolas ou são de nível médio ou de nível fundamental. Então, tem escola que inscreve 10 alunos, tem escola que inscreve 5 alunos. Né? Foi assim que funcionou. Elaine, eu posso comentar algo Claro. sobre isso? Claro. Então, acho que essas Olimpíadas, primeiro, meus parabéns, viu, Nivaldo, por vocês terem feito um negócio tão bacana, assim, ficou muito legal. Fiquei com inveja branca aqui, porque nós temos um sistema, né? E a gente queria muito que tivesse dado certo o nosso sistema por essas estatísticas que você está dizendo. De a gente poder ver tempo em cada questão e infelizmente não rolou. E assim, comparativamente, digamos, proporcionalmente, ficou uma coisa bem parecida com o que a gente fez também, porque a gente alcançou, tipo, 56 cidades, por exemplo, foram, tipo, 92 escolas inscritas, e quando chegamos na inscrição, a gente esbarrou exatamente no que você está dizendo. Então, quer dizer, a gente tem campus do IFCE no interior todo, mas a gente precisa de alguém para aplicar a prova. Então, isso foi uma coisa muito complexa para a gente. Só que a gente decidiu também, assim, em 2019 a gente tinha um outro pensamento, tá? E em 2020, mas a gente mudou isso por edital, que foi de quando ocorreu mesmo a Olimpíada de 2021. E aí o próprio estudante fez a sua inscrição no sistema e a gente não tinha dualidade porque ele precisava utilizar o CPF. Mas, Nivaldo, no nosso caso, a gente precisou discutir muito isso, porque a ideia do coordenador, ela é sensacional, mas a gente também ficou pensando que poderiam ter alguns alunos em algum canto que, assim, não tinha um coordenador que estivesse disponível a fazer isso. E a gente tentou pegar isso, né? Mas, assim, mesmo assim, o grupo de apoio e a sala do Meet, que eu falei, tal, foi feita para os coordenadores. Então, assim, a gente sempre falava para os alunos conversarem com os coordenadores, ter um coordenador. A gente tinha um apoio, de algum jeito, porque sem esse apoio não dava para a gente seguir. Mas foi muito interessante o modo como vocês fizeram, parabéns, e achei os números muito parecidos proporcionalmente, com os nossos números do Ceará. Como você disse, Maranhão é bem maior, né? Mas proporcionalmente foi uma coisa relativamente parecida, como eu falei, a gente teve um pouco mais de 1.000 inscrições,
e para fazer a prova também a gente teve um pouco mais da metade das inscrições, a quantidade de pessoas que fez a prova. Então ficou uma coisa bem parecida mesmo, mas a ideia do jogo eu achei excelente. E acho que em algum momento a gente vai precisar dessa figura do coordenador um pouco mais forte, né? Olha só, essa questão da inscrição dos alunos, limitar 5 alunos por nível por escola e ter um coordenador lá na escola, tal, que indica que é o responsável por aqueles alunos, esse é um ponto que a gente discutiu muito, porque como tornar realmente a Olimpíada representativa e inclusiva, né, incluir o aluno porque o objetivo da Olimpíada é descobrir talentos, né, então o aluno, às vezes, ele não participa da Olimpíada porque não tem ninguém que se interesse, né. Mas é meio, o que você está falando aí me sugere que talvez se a gente pudesse implementar uma abordagem assim, a menina lá de uma certa escola, ela vai se inscrever na OMM. Pronto, ela pode se inscrever diretamente, desde que a escola não esteja inscrita. Porque olha só qual é o problema, né? E teve escolas aqui da capital que tentaram fazer isso, né? Botar um monte de aluno. Então, um professor botou 5 alunos, outro professor botou mais 5, para poder a escola ter mais alunos, para poder a escola ter premiação. Eu digo, não, peraí, não é assim não. A escola toda, não interessa se ela tem várias, a escola tem 5 vagas. Então, para evitar essas distorções, eu poderia aceitar a inscrição dessa menina de uma escola lá, de Tum-Tum, né? Porque eu sei, o sistema detectou que a escola em que ela estuda não se inscreveu ainda. Então, a escola não tem representantes. Então, tudo bem, ela entra. Mas, como é que eu vou fazer de forma confiável, né? Por exemplo, quem, lá na escola, o professor que inscreve a escola coloca o código INEP da escola. Essa menina não vai saber o código INEP da escola dela. E aí eu não vou saber se ela é de uma escola que já está inscrita. E aí acaba que a escola que ela participa vai para a competição no dia da prova com 6 alunos, os 5 que o professor inscreveu e mais essa menina. Aí a outra escola vai reclamar, peraí, a outra tinha 6 representantes, essa escola aqui só tinha 5, aí começa a confusão. Então, a gente sabe como são essas. Não, certamente, certamente. Uma coisa que a OBM faz que eu acho interessante, que talvez é uma solução um pouco mais fraca, mas é uma solução, que a gente abre, né? Tem as pessoas que são convidadas, depois a gente abre um formulário para a pessoa dizer, eu quero participar. Por que você quer participar? Por causa disso, disso, disso. Pode ser uma solução fraca aí, pelo menos. Porque pelo menos você abre a oportunidade, né, da pessoa dizer, eu queria participar, mas minha escola não tá participando. Eu não sei o código INEP, mas eu queria muito participar. Pode ser que isso aconteça, mas essa discussão é interessante porque, ok, a gente está online, né? Mas quando for para uma coisa presencial, a gente precisa de alguém para aplicar a prova, e como você falou, você vive num estado que você precisa andar muito para ir de uma cidade para outra. Então, se no Ceará eu acho distante, imagine dentro do Maranhão, né? Então, assim, realmente a gente tem que pensar nisso, realmente. Nós tivemos um caso curioso de uma escola que os meninos já estavam com muita vontade de participar, estimulados por algum professor. Depois a gente descobriu quem era o professor. Mas o professor deu orientação errada. O professor estimulou os meninos a se inscreverem e cada um fez um login como se fosse um professor. Então o menino se inscreveu como professor, como aluno fazendo a prova e mais um coleguinha. Aí ficaram várias inscrições, mas somou tudo, misturou tudo, juntei tudo numa só. A gente clareou a coisa. Mas era muita vontade de participar. Funcionou. Eu gostaria de falar, eu ia falar isso que você já falou, Nivaldo, que a inscrição por professor inibe que escolas mais privilegiadas, né, escolas particulares, mandem muitos alunos e os alunos de escola pública acabem ficando desprivilegiados, e isso é muito bom para as Olimpíadas regionais, né? A gente costuma muito que se as Olimpíadas regionais começar a fazer esse filtro, descobrir os alunos vão para a UBM, esses alunos estrelas, né, vão para a UBM também. Então, esses alunos vão chegar na UBM. Então, isso é muito importante. E eu gostaria de parabenizar por ter feito uma Olimpíada ficar mais divertida ainda, né? A Olimpíada para o aluno que gosta de matemática já é divertida. Imagina um modo tão lúdico desse, né? Aí, eu queria só te perguntar, o servidor de vocês, se vocês tiveram algum problema, caiu na hora, como que foi essa...
Sim, eu fiz uma solicitação formal, né, para RNP aqui, né, e eles disponibilizaram um servidor virtual lá no próprio, lá no POP, na RNP. Eu fiz um agradecimento formal, inclusive está no site, na página da Olimpíada, né? E esse servidor foi colocado no ar. Eu criei um nome de domínio, né? Registrei um nome de domínio próprio, só para o tempo da Olimpíada. Então ele entrou no ar alguns dias antes da competição, o tempo de a gente migrar o sistema e testar, e ficou no ar por algum tempo depois que a Olimpíada aconteceu. Então a RNP foi apoio, né? A RNP foi fundamental, porque aqui nós temos uma fibra de 10 GB com o Pará, uma fibra de 10 GB com Fortaleza, né? Então, assim, nós estamos bem servidos, a RNP está muito bem aqui, né? Então, ter contato com o apoio do gestor aqui, o Santana, foi fundamental para a gente poder ter essa estrutura. Mesmo assim, não é só uma questão, isso a gente aprendeu duramente em outras experiências, né? Não é só uma questão de ter um link gigantesco, você tem que ter, de fato, hardware robusto para rodar, para suportar uma carga momentânea, instantânea de muitas pessoas, né? Uma coisa que eu tinha feito antes, tinha um horário marcado para os alunos entrarem na antessala da prova. Então, eles entraram numa antessala virtual minutos antes da prova, lá ali congestionou. Muitos acessos, milhares de acessos simultâneos, aí não deu certo. O hardware não era o suficientemente robusto, embora o link fosse. Então, por conta disso, nós fizemos essa coisa de espaçar no tempo. Não interessa a hora que o menino entra para começar a fazer a prova. Isso foi muito, muito importante. E aí, essa máquina virtual que a RNP montou para a gente, ela não precisava ser tão generosa. Tá? Ela podia ser uma coisa modesta, como de fato foi, mas que funcionou absolutamente a contento. Fantástico. Exatamente. Nivaldo, uma pergunta que eu queria fazer era com relação aos níveis. Os níveis que foram aplicados abrangem Fundamental 2 e Ensino Médio, certo? A mesma coisa que a OBM. É sexta e sétima série, oitavo e nono e o ensino médio. Vocês têm pretensão de expandir para outros níveis? Não, eu acho que agora, esse ano, por exemplo, nós vamos repetir a fórmula, fazer a Olimpíada de novo virtual, mas nós vamos repetir, fazer do mesmo jeito. Nós não vamos colocar o nível superior, não. Eu fiquei pensando nesse modo lúdico, né? Pensando no Fundamental 1 também, que às vezes poderia ser interessante e tal. Para os menores, mas, bom, mas tem alguma Olimpíada antes da sexta série? Tem? A OBMEP já tem um nível chamado nível A, que aí já abrange, se eu não me engano, o quarto e quinto ano. Exatamente, nível A. Então, é bem recente, né, essa mudança, mas é bem interessante. Inclusive, o Prolímpico esse ano, a gente está tendo palestras, né, em diversos abrangendo nível Fundamental 1, Fundamental 2 e nível médio. Então, a gente está parecendo bem interessante, inclusive, as palestras, desde o nível, né, Fundamental 1 até o ensino médio, as palestras estão interessantíssimas. Acompanhem. Então, eu queria saber se vocês têm mais alguma pergunta para o Nivaldo, Carol, Diego, mais algum comentário a mais? Você gostaria de fazer mais algum comentário, Nivaldo? Não, já contei bastante historinha. Então, eu quero só, mais uma vez, agradecer a vocês por terem, né, por estarem aqui com a gente, né, compartilhando das experiências. Tive a oportunidade de aprender muito agora com vocês, né, e eu acho que isso de vocês compartilharem entre si também, né, cada um vai acabar aprendendo mais, e quem for assistir, né, os professores que estão participando do Prolímpico vão ter essa oportunidade. E se eles quiserem entrar em contato com vocês de algum modo, vocês têm algum e-mail, que vocês gostariam de deixar? Caso algum professor quiser entrar em contato com vocês. Ok, vou começar então. O pessoal colocou aí, ó. Tá colocando aí no chat. Elaine. Eu vou falar o meu, né? Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo, dá para entrar através do meu e-mail, Diego,
Eloy@hotmail.com. Eloy é meu nome, é Eloi, acho que é simples. Vocês podem buscar também mais informações sobre a OM e FCE, a gente tem um site também. E a Associação da Olimpíada Brasileira de Matemática, assim como o site da UBM, é facilmente encontrável no Google, certo? Então é de boa. Pronto. Nivaldo digitou aqui para a gente, nivaldomuniz@gmail.com. E a Carol digitou também, carolborges310@gmail.com. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu vou abrir agora para as considerações finais. Ok, eu vou começar aí, já que o pessoal não... Queria agradecer por esse espaço, Elaine, estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer muito aos nossos professores do IFCE, em especial ao meu professor e amigo Renivaldo Sena, foi um grande amigo aí, deu um suporte maravilhoso, foi inclusive quem escreveu o projeto para a OBM, e a todos os nossos colegas, né? A gente tentou fazer uma a nossa prova, né, a gente teve uma perda no ano passado de um dos professores do IFCE, né? Então a prova também foi uma espécie de homenagem a um desses professores que inclusive enviou várias questões e tinham várias questões na prova que eram dele, né? E a gente fez essa homenagem também a esse nosso colega de trabalho que infelizmente nós perdemos aí durante essa questão da pandemia. Mas queria te agradecer o espaço e ao Proolímpico, de uma maneira geral, e que a gente siga, né? Continue tentando. A gente discutiu aqui várias maneiras diferentes, né? Então assim, você pode escolher a sua. Você tem softwares diferentes aqui, jeitos diferentes, então cada um se adequa mais. E tem públicos diferentes também das Olimpíadas aqui, se a gente for parar e analisar isso também. E acho que a gente deu várias ideias aí, e acredito que possam surgir outras competições online também de matemática, e é assim que eu espero também. Tá bom? Obrigado. Gostaria Obrigada. de agradecer a oportunidade. Obrigada, Elaine. Obrigada, Diego, Nivaldo. Pude aprender também, já anotei aqui algumas dicas para aplicar esse ano no TM2. Desejo boa sorte a todos que quiserem, né, começar uma Olimpíada nova, ou então ainda está na fase de adaptar sua Olimpíada para o online. Dá certo, é possível. Vai ter que se adaptar, algumas coisas não vão sair como muito esperado, mas sempre a gente tem opções. E aí a gente tem várias opções de ferramentas online gratuitas, né? Então, hoje a internet está muito acessível para pesquisa, né? Para você ver as diversas formas que você tem de fazer sua Olimpíada. Aqui a gente deu algumas dicas, você pode adaptar a sua, né? Ver, como o Diego falou, qual o seu público e qual a melhor que vai se adaptar à sua aplicação. Obrigado por estar aqui. Parabéns ao Proolímpico, Elaine, e essa oportunidade de a gente estar aqui discutindo essas experiências. Eu quero parabenizar especialmente, assim, eu quero fazer uma menção aqui a esse trabalho que a Carol faz, lindíssimo, Carol. Abrir as portas assim para as meninas, assim, dessa oportunidade, né? Muito bonito mesmo, muito bonito e assim, é emocionante porque a gente acha que até a coisa vai ser menos alcance do que de fato tem, né? Você acaba se espantando como havia uma demanda assim, uma demanda que estava esperando uma oportunidade, né? Fantástico isso, eu acho que vai ser um negócio que só vai crescer. Então, essa experiência de ter trocado essas ideias com vocês aqui foi muito legal, né, contar um pouco do que a gente, dessas nossas aventuras, aprender para melhorar aqui, né, nesses anos próximos aí. Valeu, muito bom. Muito obrigada. Obrigada a todos que acompanharam e continue assistindo às palestras que estão disponíveis do Proolímpico. Até mais, tchau, tchau.